João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João deu testemunho dele e clamou dizendo: Este é aquele de quem eu falei. O que vem após mim existia antes de mim, porque ele era antes de mim. E de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: Quem és tu? E ele confessou e não negou, mas confessou: Eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram: Então quem és? És tu Elias? E ele disse: Eu não sou. És tu um profeta? E ele respondeu: Não. Então eles disseram-lhe: Quem és tu, para que possamos dar uma resposta àquele que nos enviaram? O que tu dizes de ti mesmo? Ele disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram dos fariseus. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Por que então tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, dizendo: Eu batizo com água, mas está um entre vós, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Essas coisas aconteceram em Betábara, além do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente ali com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falar, e eles seguiram a Jesus. Então Jesus virou-se e, vendo que o seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, onde tu moras? Ele disse-lhes: Vinde e vereis. Eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele. Aquele dia
porque era cerca da hora 10ª. Um dos dois que ouviram João falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. E ele encontrava primeiro seu próprio irmão Simão e disse-lhe: Nós encontramos o Messias, que é, sendo interpretado, o Cristo. E ele o trouxe a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galiléia e encontra a Filipe e lhe disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: Nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: Pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael lhe disse: De onde tu me conheces? Jesus respondeu dizendo: Antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu dizendo: Porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. E ele lhe disse: na verdade, eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Capítulo 2. E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia, e a mãe de Jesus estava lá, e também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Tudo quanto ele vos disser, fazei-o. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. E ele lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água sabiam, o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: Todo homem, no princípio, apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, ele desceu para Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e eles não ficaram ali por muitos dias. E estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém, e encontrou no templo aqueles que vendem bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. E tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de comércio. E lembraram-se seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Então responderam os judeus, dizendo-lhe: Qual sinal tu nos mostras, vendo que tu fazes estas coisas? Jesus lhes respondeu, dizendo: Destrua este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então disseram os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Mas ele falava do templo de seu corpo. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos,
Lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Ora, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome ao ver os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos os homens, e não necessitava de que alguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Após essas coisas, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. E João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e eles vinham e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos os homens vão até ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e ouve
alegra-se muito com a voz do noivo. Minha alegria está cumprida. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que está na terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E o que ele tem visto e ouvido, isto ele testifica, e nenhum homem aceita o seu testemunho. Aquele que tem recebido o seu testemunho estabeleceu no seu selo dele que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e tem dado todas as coisas em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Capítulo 4. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não tenha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria que é chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei quem vem, o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu sou o que fala contigo.
E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: O que tu procuras? Ou, por que tu falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: Vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: Acaso algum homem lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe disse-lhes: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda há 4 meses e então virá a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. E o que ceifa recebe salário e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijar, porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros homens trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificou: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, então, os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua própria palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ora, após os 2 dias, ele partiu de lá e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Então, quando ele chegou à Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles foram à festa. Assim Jesus veio novamente a Caná da Galiléia, onde ele da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe para descer e curar o seu filho, porque ele já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. O nobre disse-lhe: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai pelo teu caminho, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e ele foi em seu caminho. E enquanto ele descia, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe contaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora ele começou a melhorar. Disseram-lhe: Ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Assim, o pai reconheceu que foi a mesma hora em que Jesus lhe dissera: O teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Este foi o 2º milagre que Jesus fez quando ele ia da Judéia para a Galiléia.